Você tem que ter clareza do que você quer, de como você quer se posicionar, do que você quer fazer, do que você quer vender. Porque às vezes muitas pessoas entram no digital ou não se posicionam por falta de clareza. Ela não tem clareza do que ela quer. Então eu conheço muita gente extremamente capaz, extremamente performa muito bem no físico, palestrantes, consultores, etc. E que vem inclusive me procurar para que eu possa dar consultoria. Eu digo, gente, mas vocês já sabem do que fazer. Mas a pessoa se perde ali, ela não tem clareza no digital, ela acha que o digital é um bicho-papão e não existe esse bicho-papão. Tá faltando o estudo. Sim, É etapa anterior. é um passo atrás, né? E muitas vezes falta um pouquinho de humildade. Olá, pessoal! Eu sou a Andriele, sou analista de atendimento aqui na VUMP e está começando mais um VUMPcast e hoje eu estou com um convidado muito especial. Ele que é referência quando o assunto é tudo o que acontece na Paulista. Ele é jornalista, empreendedor e uma autoridade em posicionamento digital. Eu tô com ele, Nélio Júnior. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Andriele. Muito obrigado a todos da VUMP. Gente, é realmente um grande prazer estar aqui duplamente. Primeiro, para a gente compartilhar nossas experiências, compartilhar aqui as nossas ideias com vocês, mas também porque vocês estão na Paulista, né? Vocês estão na Paulistanos mais que natos, né? Na Paulistanos residentes ali, com passaporte e tudo. Muito obrigado. Imagina, é um prazer pra gente. A gente não poderia estar em outro lugar. Total, né? É onde tudo acontece. Exatamente. Nélio, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Como que você chegou até aqui, né? A sua história, né? Como começou aí as redes sociais, o foco na Paulista? Conta pra gente que a gente quer te conhecer melhor. Que legal, muito obrigado. Basicamente, né, a minha história ela começa lá no Rio Grande do Norte. Um pouquinho antes, né, eu nasci no Rio, mas a minha mãe foi para o Rio Grande do Norte quando eu era muito criança. E lá no Rio Grande do Norte, a gente não tinha o que aqui no Sudeste todo mundo já tinha, que eram as emissoras estabelecidas. Então chegou lá no Rio Grande do Norte em 87, a primeira emissora comercial do estado, que era o SBT. E o SBT tinha uma retransmissora lá, que era a TV Ponta Negra, que era a afiliada do SBT no Rio Grande do Norte. E lá naquela época, a gente precisava fazer os programas locais. Então, você precisava ter uma programação local e eles criaram um programa infantil, que era o Geração 2000. Esse Geração 2000 teve um concurso, eu passei para esse concurso e me tornei apresentador mirim com 11 anos de idade. Ou seja, é uma história que começa lá atrás. E lá nesse universo foi quando eu me dei conta que realmente a minha veia seria pela comunicação. A comunicação sempre me inspirou, a comunicação sempre me motivou, a comunicação sempre me fez me tornar, inclusive, uma pessoa melhor. Eu sempre vi a comunicação como uma forma de conectar os pontos e trazer um outro horizonte para as pessoas. Por quê? Porque informação é poder. Sim. Quando você informa, quando você comunica, é claro que tudo tem os dois lados, e para tudo na vida, né? Água demais também é veneno. Então, quando você comunica, você pode alegrar, você pode emocionar, você pode informar e você pode tirar a pessoa do ponto A para o ponto B. E a comunicação fez isso comigo. Uau! E comecei lá no SBT do Rio Grande do Norte, então eu tinha um programa, né, trabalhava nesse programa, depois eu passei a um programa juvenil para jovens, etc. Na hora de fazer a faculdade, eu fiz Direito, não fiz Comunicação. Como assim? Porque a faculdade lá também era muito... Não era como é hoje, né? Que a gente tem diversos cursos, diversas possibilidades. Sim. EAD, eu tô falando do século passado, literalmente. Então, eu terminei fazendo Direito, porque Direito também tem a história da comunicação. Mas mesmo no curso, eu vi que não era o meu caminho. E eu concluí o curso e, na sequência, eu fui fazer jornalismo, que era a minha grande paixão. Daí, eu vim para o SBT, aqui para trabalhar no SBT, no programa da Sônia Abrão. E eu fui repórter da Sônia Abrão durante muitos anos. E a minha editoria era uma editoria de festas e celebridades. Então, para um rapaz que veio de uma infância muito pobre, entendeu? E que veio lá do Nordeste, numa época que não tinha essa hiperconectividade que a gente tem hoje, chegar em São Paulo e ser exposto, né, a o universo de possibilidades que essa cidade traz, o universo de acontecimentos que todos os dias a gente ia para um evento diferente, conversando com marcas, conversando com diretores de marketing, etc. E isso foi me dando um estofo e foi me dando um conhecimento que eu nunca imaginei que ia ter. E você vai vendo como a comunicação segue movendo o país, movendo os negócios. E isso é muito legal, entendeu? Eu estou batendo na tecla da comunicação porque eu advogo
E no final a gente vai falar um pouquinho aqui também de posicionamento digital, que todos nós somos comunicadores, todos nós somos comunicadores da nossa marca, todos nós somos comunicadores da nossa vida, todos nós vendemos uma ideia todos os dias, a todo tempo. Quando você vai namorar, você vende uma ideia. Você se torna ali um produto para o... Né, um produto no bom sentido, obviamente. Quando você vai namorar, quando você vai apresentar um projeto dentro da sua empresa, quando você vai criar um novo negócio. E dentro dessa lógica, né, eu estava no programa da Sônia Abrão, eu trabalhava como repórter lá, e eu vi uma oportunidade. E a oportunidade qual era? Eu ia muito a feiras de negócios. Então, aqui em São Paulo, você tem muitas feiras. Então, você tinha um famoso, essa era a editoria do programa, que ia na Hair Brasil, que é uma feira de cabelo, ou numa APAS, que é uma feira de supermercado, tem feira toda semana. E eu dizia, gente, isso era numa época de página de Facebook. Eu falava, cara, e se eu produzir um conteúdo para a empresa? Ninguém fazia isso na época ainda. E eu comecei a ir nos eventos, claro, né, nos meus momentos de hora vaga do meu trabalho, na época que eu trabalhava na televisão, e comecei a produzir um conteúdo para aquela empresa. Eu não sabia, mas aquilo já era brand content. Com certeza. Aquilo já era um conteúdo de marca. E eu não sabia, eu só achava que se eu fazia aquilo para a televisão, por que eu não posso fazer isso para a empresa? Já pensando fora da caixa, né? E aí, eu comecei a fazer, aquilo começou a dar muito certo. Por quê? Porque realmente era uma coisa que não tinha na época e eu resolvi sair da televisão para abrir a minha empresa. E foi aí que eu comecei a empreender. Entendeu? Legal. Só que antes de empreender, eu fui fazer um curso de inglês no Canadá. E a gente está falando de 2011. E eu fui para o Canadá, e quando eu cheguei no Canadá, essa história ela é muito pitoresca. Porque eu não sabia falar inglês. Eu só fui fazer um curso de inglês. Cara e coragem. Eu fui lá, e o nome da escola ILAC. E eu, quando cheguei lá, a gente não tinha Instagram, só tinha página de Facebook, e eu achava aquilo sensacional. E eu sou um gravador compulsivo até hoje, tudo eu gravo. E eu gravava e falava, olha que legal, olha que bacana, olha aqui a escola tem isso, a escola tem aquilo. E até que a conselheira, né, que cuidava dos brasileiros da escola, chega lá na minha sala e diz, olha, o dono da escola quer ter uma reunião com você. Uau. Jonathan Colbert, o nome dele. E eu me tremi, eu falei, gente, eu não podia gravar a escola, eu vou ser expulso. Fiz besteira. Eu nem paguei a prestação ainda, não terminei nem de pagar. Eu nem terminei de pagar a prestação. Vou ser preso no Canadá. Não, pior, eu fiquei né? em pânico. E aí fui lá, eu não sabia, foi no primeiro mês isso. Aí eu não sabia falar inglês direito, nem nada. E ela no meio, e ele falando, e eu assim, nossa, gelado. E aí ela perguntou, para mim, não, ele está falando que está gostando muito dos seus vídeos, que as escolas no Brasil estão usando seus vídeos para mostrar a estrutura da escola, porque antigamente era só nos livros, numas brochuras, e ele quer saber quanto você quer para você ficar aqui. Uau! E eu fui pego de surpresa naquilo ali. Eu tinha um trabalho aqui, eu tinha aberto minha empresa, eu ia voltar para o Brasil. Você ia ficar uma temporada. Só uma temporada, para melhorar meu inglês até para as entrevistas, né? E eu olhei aquilo e eu não estava acreditando que aquilo era verdade. E a gente negociou um tempo, eu estendi o meu prazo lá, de 3 eu fiquei 6 meses, eu ia ficar só em Toronto, aí ele queria que eu gravasse também em Vancouver, na unidade deles lá. Fiquei 3 meses em Toronto, 3 meses em Vancouver, e a partir daí a gente começou a gravar muito lá. E a gente produziu muito conteúdo para eles, e foi um embrião do que eu fui fazer aqui. E ali eu me toquei, eu falei, gente, se eu estou conseguindo produzir conteúdo numa língua que não é a minha, mas era em português, tá? Eu falava com os estudantes do Brasil, que é um dos grandes mercados para eles. Então, se eu consigo fazer uma comunicação, é porque eu vou conseguir fazer isso no Brasil também. E não deu outra. Quando eu voltei, exatamente isso que eu me propus a fazer. A gente abriu uma agência de conteúdo. E essa agência, a gente atendeu grandes empresas aqui durante muito tempo, mas eu sentia falta de poder me comunicar, porque essa é a minha natureza, eu faço isso desde criança. Na sua raiz. É a minha raiz. E eu falei, como eu abri uma empresa e agora eu me comunico, estou por trás das câmeras, eu faço isso para marcas, eu vou criar um canal para mim, eu vou falar sobre a Avenida Paulista, porque eu sou apaixonado por essa avenida. Que demais! Exatamente. E aí, eu literalmente comecei a gravar, o Instagram ainda era de fotos, e eu fazia isso nas fotos, e mostrava o que estava acontecendo, porque para mim sempre foi um absurdo, agora é meu momento de indignação, um absurdo, as pessoas não conhecerem tantas opções gratuitas que tem aqui. Como eu disse, riqueza, quando eu viajei, né, para o Canadá, eu tive a oportunidade pela primeira vez de ir na Broadway, e quando eu cheguei aqui no teatro da Fiesp, tinha um musical, Dom Quixote de La Mancha, eu nunca vou esquecer, um padrão Broadway.
gratuito. E as pessoas não conheciam. Não aproveitam isso, né? As pessoas não conheciam uma Casa das Rosas, que faz parte da nossa história, desde 1930, sabe? Você não conhecia uma Japan House, que ainda não tinha, mas enfim, você não aproveitava isso aqui. E aí eu decidi começar a mostrar. E aí a gente terminou se tornando hoje o maior canal de comunicação voltado para a Avenida Paulista. Hoje a gente alcança mais de 6 milhões de contas. Uau. Olha isso. Ou seja, a gente tem grandes parceiros comerciais, a gente tem de todos os tamanhos, né? Grandes marcas que vêm aqui fazer seus eventos, se posicionam através do Na Paulista, elas se comunicam através da gente, e hoje a gente consegue conectar pontos, entendeu? Conectar pessoas, turistas, moradores, pessoas que vêm para cá curtir, dentro de um ecossistema riquíssimo, que é a Avenida Paulista, que é de todos nós. Com certeza. E aí uma dúvida, a comunicação, ela é um dom? Ou você acredita que ao longo da vida a gente consegue aperfeiçoar? Porque você começou aos 11. Sim. Dom, Sim. né? Mas você acredita para quem, né, não nasce, às vezes não tem essa habilidade ali aflorada, você acredita que com o tempo dá para aperfeiçoar ou não? Eu não só acredito, como eu tenho certeza. Bom, a gente se torna à medida em que a gente se compromete com aquilo. E tudo que é uma barreira para você, tudo que é uma verdade para você, verdade se torna. Então, eu vejo muitas pessoas falando, eu não sei gravar vídeo. Realmente você não vai gravar vídeo. Porque se você já colocou essa barreira para você, é intransponível, porque é sua. Sim. Você já acredita nisso. Agora, eu nunca vou ser um super jogador de futebol. Mas se eu treinar mesmo com a minha idade, entendeu? Eu não vou para a seleção, mas eu vou aprender a jogar futebol. Se você não souber nadar e se você se dispor, se você acreditar, se você quiser ir lá... Não estou falando de acreditar no ponto idílico, estou falando de acreditar no ponto de execução, entendeu? Como tudo na vida. Se você realmente se dispõe a fazer algo, se você realmente se dispõe a gravar um vídeo, se você realmente se dispõe a se posicionar e a se comunicar, você vai fazer isso. E não sou eu que estou falando. Gira aí sempre, nos vídeos, sempre viraliza os primeiros vídeos da Virgínia. Ela não sabia se posicionar direito. Hoje ela é uma das maiores comunicadoras da internet. A gente está falando de um Whindersson Nunes que não sabia se posicionar. Hoje tem um movimento muito, muito interessante de CEOs de grandes empresas, o CEO da CIMED, entendeu? Ele vai lá para se posicionar, quem dá a cara e se expõe como empreendedor é ele. E eu tenho certeza que na primeira vez que sugeriram isso para ele, ele falou, como assim? Eu? Não. Eu aparecer? Imagina. Imagina, não sou pronto para isso. E ele se dispôs. E ele quebrou a barreira. E não importa, e é muito importante isso, e aqui eu vou falar muito olhando para vocês agora, não importa se você vai começar do 0, do 1, do 2, do 3, o importante é começar. O importante é você se dispor a fazer para que você possa ir melhorando a cada dia. Porque se você não começar a fazer, aí o seu resultado já é público e notório. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, para algumas pessoas, eu não vou ser hipócrita, algumas pessoas têm mais facilidade, outras não. Mas isso não é uma sentença dizendo que você não consegue. Muitas pessoas, eu não tinha facilidade de empreender. A minha primeira providência foi para o Empretec, foi fazer Sebrae. Eu fiz o Empretec, mando um beijo para todos os meus amigos do Empretec, inclusive. Fiz o Empretec do Sebrae num carnaval de 2015. Ou seja, tinha uma turma no carnaval e eu estava lá no carnaval estudando, aprendendo o que é DRE, aprendendo o que é fluxo de caixa, aprendendo o que é skills de venda, etc, etc. Então, assim, bom você se torna. E eu acho que a gente está aqui para se tornar aquilo que a gente deseja ser. Com certeza. Uau, que demais. Incrível, adorei. E aí, falando um pouco sobre marcas de estrada, você tem ideia hoje que você é a cara do seu negócio, né? Sim. Chama muito a minha atenção que as pessoas se identificam muito com o Nélio, com você, né? Mais do que a informação em si que você traz, é como você traz essa informação, né? Eu vi um vídeo no seu Instagram, nossa, minha mãe é sua fã, minha tia te acompanha. Sim. Então, quando que você percebeu que você era a cara do seu negócio ali? Falou, olha, realmente sou eu faço a diferença aqui. Então, esse nunca foi o objetivo, porque o objetivo sempre foi informar, certo? O objetivo meu
sempre foi muito claro, conectar os pontos da Avenida Paulista, que eu sempre julguei que eram muito, muito soltos. Uhum. Mas, à medida que você vai fazendo isso, você vai gerando algo que é muito bacana para todos os negócios, inclusive, que é uma comunidade. Eu não tinha essa consciência também. Sim. Por quê? Porque o Na Paulista nasceu como o meu desejo pessoal de fazer algo que eu gostava. Eu ando na Paulista todos os dias. Isso há 20 anos. Eu entro nos centros culturais, eu entro nas bancas de jornais. Então, assim, saber das informações da Paulista... Eu sou jornalista, eu gosto de informar. Então, isso já estava no meu DNA. Agora, quando eu descobri que existia essa conexão, foi quando eu comecei a andar na Paulista, as pessoas começavam a me parar. Que demais! Eu imagino. E aconteceu uma coisa muito interessante, porque foi... Olhando em perspectiva, eu trabalhava numa emissora de TV numa época que não tinha redes sociais, então todas as pessoas assistiam televisão. E era muito normal para mim as pessoas me pararem, nossa, eu te vi na TV, nossa, eu te vi fazendo determinada entrevista. Beleza. Daí, teve um hiato, porque eu comecei a empreender por trás das câmeras, Sim. fazendo conteúdo para a marca. E eu realmente pensei que ali eu tinha aposentado as minhas chuteiras e estava tudo bem, Tá porque eu tudo já tinha certo. passado aquela fase. Já estava em outro momento. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ser mais famoso pelo Instagram, não é nem a Do que palavra pela famoso, TV. eu acho que pelo reconhecido pelo Instagram do que pela TV. Entendeu? Que demais. E reconhecido por algo muito legal, que é conectar pessoas a situações, a oportunidades, a ideias. Porque eu acredito que a cultura transforma. Eu fui um jovem que vivi numa situação de vulnerabilidade social, porque a gente era muito pobre, entendeu? E a minha mãe sempre teve uma preocupação muito real em trazer livro, trazer gibi, sabe? Me levar nos Que lugares, incrível. me apresentar. Eu lembro que quando eu tinha 18 anos, o meu presente que eu pedi para minha mãe foi ir no teatro. E eu fui barrado. Olha. Porque a peça era com a Malu Mader. Nossa, eu ia me emocionar. A peça era com a Malu Mader e o Taumaturgo Ferreira, no teatro chamado Teatro Alberto Maranhão, que era o único teatro do Rio Grande do Norte na época. E eu ia fazer 18 anos na outra semana e eu fui uma semana antes, fui barrado. Eu não podia entrar na minha primeira peça de teatro. Olha só. Esse foi o meu pedido. Entendeu? Porque na hora que você começa a movimentar isso, na hora que você começa... O estudo mudou a minha vida. Sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa. E, de novo, quando eu digo bom você se torna, as pessoas... É estudar o seu trabalho, é estudar o seu ofício, é estudar como você pode melhorar a cada dia. É estudar como você pode saber... Hoje a informação está aí para todo mundo. E é surpreendente como as pessoas usam para ver... Meme de internet, nada contra, existe a hora do meme. Mas aproveita para fazer um curso de inglês gratuito. Eu paguei o curso de inglês, hoje é gratuito. Aproveita para se informar, aproveita para acompanhar pessoas que vão trazer novas ideias para você. Então, eu terminei fugindo um pouquinho, vou voltar. O momento do reconhecimento foi muito bacana, mas mais bacana do que o reconhecimento é saber que a gente está fazendo a diferença. Sabe? É quando as pessoas chegam e falam assim, nossa, eu vim aqui porque eu vim no Na Paulista. Nossa, e o pessoal fica orgulhoso disso. E eu fico mais orgulhoso ainda por a gente estar podendo promover essas conexões. Eu imagino só, eu vejo os comentários, o pessoal, nossa, e aí na Paulista, hoje tá tendo música? Total, tá tendo música ao vivo? Ah, então eu vou com meu filho. Então isso é muito bacana, saber que as pessoas se conectam com você, né? Eu falo, as pessoas se conectam com pessoas, não com negócios, Sim. né? Então, essa relação é muito bacana. E aí, aqui até uma curiosidade minha. Já aconteceu, acredito que inúmeras vezes, você tá na Paulista e aconteceu um fato, você é jornalista, tá acostumado, muita coisa acontecendo, mas um fato que realmente te falou, nossa, esse foi surpreendente, ou da sua carreira, que você gostaria de compartilhar, alguma coisa engraçada, inusitada, compartilhar com a gente? Alguma coisa que falou, nossa, isso foi demais. Eu vou te contar uma coisa que é muito engraçada. Eu boto isso na minha veia. Eu acho que quando a gente está preparado, quando você gosta do que você faz, eu acho que tudo vai conspirando a favor. Sim. E, de novo, eu ando na Paulista várias vezes. Esta é a minha vida. Eu fiz da minha vida um negócio. Sim. Esta é a minha vida. E eu gosto, eu sou apaixonado. Às vezes eu viajo, estou em outro país, na Quinta Avenida. Eu falo, nossa, mas isso aqui na Paulista ia ficar muito legal. Não, mas isso aqui na Paulista, sabe? Isso é uma coisa que para mim é muito legal. E eu acho que de todas, a mais engraçada, porém muito, muito chata, mas aconteceu. Um dia eu estava indo
Tava aqui andando na academia, não, um dia eu estava andando na Paulista e eu estava indo sentido Paraíso, sentido Casa das Rosas. E eu lembro que eu estava caminhando e todas as pessoas estavam olhando para cima e congeladas, assim, todo mundo assim, olhando para cima e congeladas. E aquilo começou a me chamar a atenção e eu andando e todo mundo olhando o contrário e congelados. E aí eu virei. Quando eu virei, o prédio estava pegando fogo. Eu esqueci agora qual é o prédio, próximo da Fiesp. E o prédio próximo da Fiesp estava pegando fogo. Aí eu já peguei o celular. Fogo na Paulista, olha só isso aqui, o que está acontecendo? Já entrei ao vivo. Olha só, fogo na Paulista. Aquele vídeo foi para Globo. Globo. Por quê? Porque o Na Paulista, ele tem isso. A gente termina sendo fonte de informação primária, muitas vezes. Porque a gente pega um fato na hora, que muita gente não pega. A primeira vez que teve um apagão aqui na Paulista, a gente soltou, 10 minutos depois estava no G1. Eles já pegaram lá e já colocaram também. Então, e claro, não posso deixar de agradecer cada um dos napaulistanos, porque eles são maravilhosos. Imagina que a gente tem milhões de pessoas com seus celulares e quando encontram alguma coisa, marcam a gente imediatamente. Que demais. Olha isso, que fidelidade. E eu vou te contar uma coisa, essa é que tem histórias boas, nem tão boas assim, mas essa graças a Deus, teve um final feliz. Eu estava voltando num voo de Paris para São Paulo e entrei dentro do voo. Quando eu entro dentro do voo, eu começo a receber uma porrada. Sabe aquele momento que você vai desligar o celular? Sei, e sobe as notificações. Aí eu comecei. Eu falei, o que aconteceu? Quando eu entrei, foi um sequestro. A moça tinha uma senhora que estava no ponto do ônibus. Foi esse recente. ponto aqui de frente com a Cogna. Que foi no final, graças a Deus, foi um final feliz e muito engraçado. Que a senhora no final falou, meu Deus do céu, toda atrasada e aqui uma pessoa com uma faca no meu pescoço. Gente, muito bom, foi muito bom. Enfim, e ali me mandaram uma foto e coisa. Eu não contei conversa, eu peguei, óbvio, já entrei, já tinham noticiado, né? Peguei as informações e subi. Na mesma hora, ali no voo, entendeu? Ou seja, um trabalho 100% colaborativo com a nossa base de seguidores, que é sensacional, que é muito mais que seguidores, são napaulistanos. Com certeza. Sabe? E estão junto com a gente. E eu vou concluir também uma coisa da resposta passada, que me emocionou muito e aconteceu recentemente. Eu estava na ISPM, eu fui fazer um curso lá, e a ISPM fica na Vila Mariana, e um jovem me parou, né, um jovem, seus 30 e poucos anos, me parou e falou, você é o do Na Paulista, né? Eu falei, sim, sou. Ele falou, eu quero te agradecer, porque o meu filho é autista. Olha só. E eu dependo da sua informação para saber se eu posso levá-lo ou não para Paulista, porque eu negocio com ele, se dá para ir ou se não dá. Eu tô contando essa história porque eu sei que a gente chega em muitas pessoas, mas eu nunca tinha olhado por esse prisma. Sim. E ali na frente dele eu comecei a chorar. Eu falei, cara, eu te agradeço, você me deu um presente aqui agora. Depois ele mandou inbox, foi muito legal, sabe? E você saber que você consegue chegar nesse grau, a gente brinca que é prestação de serviço. Ele deixou de ser só cultura. É prestação de serviço, é informação, é conexão. E hoje a gente está indo para um lado de negócios também. Por quê? Porque a gente pode fomentar a mudança também da vida das pessoas de uma forma econômica. A gente pode chegar de uma forma diferente. E quando eu falo isso, eu não falo especificamente do Na Paulista. Eu falo que todos nós, você que está ouvindo agora, você que está assistindo agora, todos nós podemos fazer a diferença na vida de alguém. Fica parecendo o conto do Pequeno Príncipe, mas não é. Sabe? Todos nós temos uma informação de um evento, e às vezes aquele evento muda a história da pessoa. Todos nós temos a informação de uma ideia. Você que está vendo agora, inclusive, já compartilha o VumpCast, manda para todo mundo. Isso aí, porque aqui pessoal. É um espaço sensacional de empreendedorismo, de inovação, de ideias. Então, assim, isso é aquela pequena coisa que às vezes você fica miguelando. Não vamos miguelar a informação, vamos fazer A gente compartilha tanta coisa, bora compartilhar agora, bora mandar aqui nos comentários o que vocês estão achando no comentário. Isso aí, tem que curtir, ativar os sininhos das notificações, porque coisa boa a gente tem que compartilhar. Né? E mais, você saber que você é agente da transformação. Você pode transformar, você pode mudar, sabe? E é muito legal que a prosperidade ela é um círculo virtuoso. Muita gente acha que a gente opera na escassez. O mundo é próspero, a gente tem ar em abundância,
tem tudo aqui, sabe? A gente mora num país muito próspero. Tem espaço para todo mundo, né? Dri, são milhões de pessoas. Eu estava num evento recente que eles estavam falando, a gente vai falar de uma outra coisa, a gente estava falando de vendas online, mas em plataformas de e-commerce. Uhum. Nos Estados Unidos, são mais de 1 milhão e ponto alguma coisa de vendedores. No Brasil, são menos de 100 mil, ou 100 mil. Ou seja, olha só o tamanho do mercado. Quantas pessoas podiam estar vendendo online, ou poderiam estar criando alguma coisa, ou poderiam estar se aperfeiçoando em outra coisa. O mercado brasileiro é muito próspero, é muito espaço ainda para crescer. Sabe, pensar diferente. Ah, mas fulaninho já tem. Se fosse assim, ninguém abria mais uma padaria. Isso é verdade. Padaria isso é verdade. tem E o brasileiro tem o sangue empreendedor, né? A gente é empreendedor por natureza. O brasileiro, sabe, a gente já nasce empreendendo, a gente já nasce na história, sabe? Se você olhar a sua família, sabe, se você pensar na sua avó já era, sabe, já conhecia alguém que conhecia, a gente tem isso na veia. A gente já tem isso no nosso DNA. O brasileiro tem empreendedorismo no DNA. Muito. Sabe? E às vezes esse DNA pode estar adormecido. Tudo bem, entendo. Mas despertar isso em você, sabe? É uma questão também de querer e de saber, cara, essa é a parte, né? De graça não vai vir, você vai ter que trabalhar, você vai ter que estudar, mas se você também não se movimentar, eu gosto muito da frase, que o tempo vai passar de qualquer jeito, você fazendo ou não fazendo. Exato, exatamente. E aí a gente cai de novo no ponto de educação. Total. Né? Que nunca é demais e que a gente tem que sempre buscar se aperfeiçoar, aprender mais. Isso independente da idade, né? Porque eu acho que hoje ainda existe muito aquilo, eu já passei da idade, já não é mais para mim, voltar para fazer faculdade, mas hoje tantas modalidades, né? O estudo EAD mudou, né, o mercado da educação. Então, é isso aí, pessoal. Continue sempre buscando se aperfeiçoar, estudar, aprender coisas novas. Eu brinco que todo mundo sabe alguma coisa que poderia vender. Totalmente. Todo mundo. Totalmente. Né? E isso é muito bacana. E aí, olha só, além do Na Paulista, você tem outras frentes aí, Sim. né? O Na Saúde, Sim. o que fala um pouco ali de gastronomia, e um que eu quero falar muito, que é o Empreende News. Né? E eu queria entender o que é o Empreende News, o que ele pode ajudar os empreendedores, aqueles que estão começando. Fala um pouco mais dessa frente pra gente. O Empreender News, ele é um braço de negócios do Na Paulista. O Na Paulista, ele é um canal muito múltiplo, só que é muito importante a gente ter a lógica da plataforma. E o Instagram, ele trabalha muito com nichos. Então, o nicho do Na Paulista, ele ser uma plataforma de prestação de serviço, de informação e de conexão. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito e a gente sempre vai advogar isso. Em todas as frentes, tá? A gente tem o nosso site, a gente tem o Instagram, agora a gente está se posicionando cada vez mais também nas outras plataformas, no YouTube, etc. Só que, de um tempo para cá, a gente começou a receber muita demanda de perguntas. Você conhece algum lugar negócios, onde eu posso fazer uma rodada de negócio, etc. E a gente começou a ver que ali tinha uma outra forma de conectar pessoas. A partir deste ponto, a gente já tinha, nesse caso era meu, pessoal, eu tinha um perfil chamado Clube de Empreendedores, porque eu ia para muitos eventos de empreendedorismo, gravava e postava lá. E eu falei, não, melhor do que fazer uma coisa apartada, uma coisa do Nélio, é colocar isso como um braço do Na Paulista, porque a Paulista, ela é um vetor de negócios, ela é uma avenida que tem muitas empresas, inclusive a Cogna está aqui, a turma da VUMP está aqui, tem shoppings, tem pequenos negócios, grandes negócios, os acontecimentos políticos, a gente tem a Fiesp aqui na Paulista, então a gente pode conectar isso aqui também. Então a gente literalmente trocou o arroba, saiu o Clube de Empreendedores e se tornou Empreender News, por quê? Porque são notícias de empreendedorismo, mas não são notícias de empreendedorismo do ponto de vista clássico, porque isso já tem bastante, mas notícias de empreendedorismo direto da fonte. Ou seja, a gente foi no Web Summit Rio. Então, quais são as novidades? A gente entrevistou, sabe, os CMOs, o marketing de grandes empresas e esses eventos que são muito disputados e são muito fechados, não termina sendo exclusivos, porque nem todo mundo pode ir ao Rio, nem todo mundo pode ir visitar em determinado lugar. Então, a gente quer disseminar essa informação. Então, literalmente, o propósito que a gente tem no Na Paulista de pegar as informações que acontecem na Paulista e espalhar para o grande público, a gente quer fazer isso agora com o empreendedorismo. A gente vai nesses eventos, eu brinco que é o Robin Hood da informação. Que a demais. gente vai nesses eventos, a gente bebe desses eventos e volta e dissemina essas informações.
Por quê? Porque eu realmente acredito que com informação a gente vai para o próximo nível. Com educação, aqui vocês entendem educação como informação. Porque educação são as informações que foram trazidas durante o tempo. Sim. Então, quando eu falo de informação, eu estou falando de educação. E essa educação que hoje está nas redes sociais, a gente quer, literalmente, ontem eu entrevistei sellers de uma grande plataforma de venda, eu não tinha ideia desse mercado. É um outro mundo, né? É um outro mundo. Eu fui lá porque a gente, lá no Web Summit Rio, entrevistou o marketing de uma grande plataforma como essa, e ela convidou a gente para esse evento. E eu falei, nossa, eu vou lá, vou entrevistar. Eu não fazia ideia. Tem pessoas, eu vou dar esse case, porque é o case que a gente vai colocar, inclusive, no nosso canal. O Marco Aurélio, ele começou há 1 ano vendendo numa plataforma de venda, não de curso, vendendo elementos que eles mesmos produziam. Ele faturou mais de 1 milhão. Estou falando de faturamento, não de lucro. Tá? Aí já tem que estudar, já é outra coisa. Mas eu estou falando de faturamento. Mas é algo que ele não conseguiria, talvez, em outra escala, em outra lógica da vida. E ele estava lá dando o testemunho dele. E aquilo ali era real. Aquilo ali era real porque eu conversei com ele depois nos bastidores. E ver essa transformação, e ver como o Brasil é... E ele falou justamente isso. São 200 milhões mais de 200 milhões de consumidores. É muita gente no nosso país. E essas plataformas, inclusive, fazem você poder vender, inclusive, para outro país. Quando a gente fala de VUMP aqui, perdão. Quando a gente fala de VUMP aqui, sabe? Eu estou falando de conhecimento, eu estou falando de algo que você já tem. Eu estou falando de algo que você já tem e que você, inclusive, pode aprimorar. Você pode estudar mais para fazer um curso, para você poder envelopar esse seu produto de uma forma muito melhor. E essa é uma possibilidade que a gente não tinha 10 anos atrás. Não. Então, o Empreender News, ele vem aqui trazendo todas essas informações. Vocês estão achando que eu vim aqui só fazer um podcast? Não, eu vim colher informações para levar para o meu público. Já estou vendo tudo. E vamos falar isso também. Vamos mostrar o que a VUMP faz. Por quê? Porque é sensacional vocês darem essa oportunidade para infoprodutores. E quando a gente fala de infoprodutores, parece uma coisa muito distante. Não, infoprodutor pode ser você. Você que está aí assistindo, você que está vendo agora, você que tem uma profissão, você que já executa isso no mundo físico, você pode muito bem vender isso e envelopar no mundo digital com uma estrutura muito bacana pensada para te atender. E a VUMP faz isso, é muito legal, e a gente vai divulgar isso. Com certeza, com certeza. Você sabe uma curiosidade, quando eu entrei aqui na VUMP, e eles estavam me explicando muito sobre o produto de extensão, né? E eu queria entender qual tipo de produto, qual tipo de conteúdo poderia se tornar uma extensão universitária. E aí uma das nossas acadêmicas aqui, a Vanessa, falou, olha, nós temos um universo, inclusive nós temos pessoas dando cursos sobre doces finos, sobre podologia, e eu não imaginava que era algo tão amplo, né? Então, o empreendedor, né, a empreendedora lá que está fazendo os doces finos, ela pode ensinar outras a fazerem isso e ainda ter uma extensão certificada pelo MEC. Então, é um universo muito grande, né? E eu queria agora, né, que você está aí, agora não, já há um tempo à frente aí dessas informações, bebeu de muitas águas, absorveu muita informação sobre empreendedorismo. Qual o conselho que você dá para o empreendedor que está começando e precisa se posicionar nas redes sociais? Porque a gente sabe que o primeiro passo ali, né, de empreender é um momento difícil para muitos e se posicionar nas redes sociais é um outro passo. Então, qual o conselho que você daria para esse empreendedor que está começando e precisa se posicionar? O primeiro conselho, não é nem conselho, eu acho que esse é um caminho mesmo que não tem como fugir. Não tem como fugir. Eu digo que o digital você pode ter muitas formas, muitas frentes. Você pode ir para o infoproduto, você pode vender no Instagram, etc. Mas o negócio não tem. O negócio não tem. Quando você tem um negócio, a primeira coisa que você tem que pensar, e isso para mim é uma opinião que eu não abro mão, é no seu produto. Porque não adianta você se posicionar se você não tem um bom produto, se você não tem, ou se você não se preocupa com o seu produto. O seu produto também pode ser melhorado, não é sobre isso. Mas você não pode vender espuma, você não pode vender algo que você não tem. Então, por quê? Porque isso vai afetar a sua credibilidade. As pessoas vão reclamar e não é esse o objetivo. Então, a primeira coisa é pare e estude, sabe? Desenvolva o seu produto, se preocupe com o que você vai oferecer. Porque a partir daí, você vai começar a pensar na sua estratégia digital. A estratégia digital, ela é pós. Não adianta você ter
Você pode até estar fazendo seu MVP, etc. Não é sobre isso. Mas desde que ele seja realmente uma solução boa, sabe? Um produto bom, um curso que vai impactar a vida das pessoas, algo que você vai fazer diferença. Então, o primeiro ponto é você estudar. Você estudar e você promover realmente uma mudança na vida das pessoas através daquilo que você está oferecendo, através do seu produto. A partir daí, eu acho que é uma condição sem volta você se posicionar no digital. Eu tenho muitos clientes, muitos amigos que têm produtos em lojas físicas e muitas vezes, eu já estou vendendo. Sim, mas você está deixando de ganhar a partir do momento que você não se posiciona no digital. Não é sobre o que você está ganhando, é o que você está deixando de ganhar. Se aquilo ali está tudo bem para você, ok, também ninguém vai brigar com você. Mas se você tiver um bom posicionamento digital, você pode ganhar muito mais. E aí a gente está falando de lucratividade, você está ganhando até mais com menos. E quando você pensa em se posicionar no digital, é muito importante você ter em mente 3 coisas. Tá? A primeira coisa, obviamente, é a clareza. Você tem que ter clareza do que você quer, de como você quer se posicionar, do que você quer fazer, do que você quer vender. Porque, às vezes, muitas pessoas entram no digital ou não se posicionam por falta de clareza. Ela não tem clareza do que ela quer. Então, eu conheço muita gente extremamente capaz, performa muito bem no físico, palestrantes, consultores, etc., e que vem, inclusive, me procurar para que eu possa dar consultoria. Eu digo, gente, mas vocês já sabem do que fazer. Mas a pessoa se perde ali, ela não tem clareza no digital, ela acha que o digital é um bicho-papão e não existe esse bicho-papão. Tá faltando é o estudo. Sim, é etapa anterior. É um passo atrás, né? E muitas vezes falta um pouquinho de humildade. Humildade em saber que você precisa aprender coisas novas. E às vezes a pessoa fala, mas eu já sei fazer. Mas é um outro mundo, é um outro universo. Para tudo a gente tem que aprender. Então eu tenho quase 50 anos e eu me orgulho de estar aprendendo todos os dias. É sobre educação. Educação é sobre estudar. Então, primeiro o seu produto. Depois, clareza do que você quer nas redes sociais. Aí a próxima parte é a estratégia. A estratégia, ela vem depois da clareza do que você quer, que é o seu objetivo. Faz sentido? Sim. Aí você vai ter as estratégias, ou seja, eu vou me posicionar como no YouTube. Eu vou me posicionar como no Instagram. Eu vou fazer vídeo, eu não vou fazer vídeo. Já digo que vídeo tem que fazer, mas dá para não fazer no começo, calma, vamos lá. Dá para você ir testando, dá para você ir gravando. E, por fim, mensurar resultados. Sem mensuração, não tem sucesso. Você precisa ter seus KPIs, você precisa ter seus números, você precisa saber sua taxa de engajamento. Mas só 5 pessoas viram o meu vídeo. Foram as 5 pessoas hoje. Se você não tiver constância, se você não tiver consistência, aí que ninguém nunca vai ver mesmo. E as pessoas esquecem as coisas básicas da vida. A gente escova os dentes todos os dias. Entendeu? A gente toma banho, espero, todos os dias. Entendeu? A gente trabalha, a gente vai para o trabalho, CLT, todos os dias. Então você tem que trabalhar no seu digital todos os dias. Todos os dias você tem que produzir. Um dia desse, uma pessoa, numa das nossas consultorias, me perguntou, mas como é que eu consigo fazer o que você faz no Na Paulista? Eu falo, eu faço há 10 anos todos os dias. Não começou ontem. Eu faço há 10 anos. Há 10 anos eu faço Na Paulista todos os dias. Há 10 anos a gente tem uma entrega todos os dias. Há 10 anos tem stories todos os dias. E não começou ontem. E a gente tem desafios, e a gente vai se transformando, a gente vai trazendo elementos novos. Então, você ter um bom produto, você se preocupar com o seu produto, entendeu? Você se preocupar em melhorar a cada dia. A gente está fazendo esse podcast hoje, aqui da VUMP, é você parar e pensar, como é que eu vou fazer esse podcast melhor amanhã? Será que dá para inserir umas imagens? Será que dá para inserir um lettering diferente? Essa é uma preocupação real. Depois, você ter clareza do que você quer fazer com esse produto. Poxa, eu vendo essa caneca, mas o que eu quero? Eu quero que ela seja uma caneca que tenha um valor agregado muito grande, então eu preciso que um artista muito famoso, que a Lady Gaga beba nessa caneca. Será que dá para... Qual é a estratégia? Não, eu vou mandar essa caneca para o Rio de Janeiro. Será que ela vai receber? Não, não vai receber. Então eu vou produzir várias canecas e vou mandar para os fãs ali embaixo. Então você vai pensando em estratégias e depois você vai mensurar. Nossa, essa estratégia deu certo? Não, ninguém falou da minha caneca. não deu certo. Ok, o que aconteceu? Você aprendeu uma outra forma de não fazer. Ou de uma forma de fazer diferente. E você vai mensurando quanto eu investi aqui, quanto eu recebi aqui. E tudo isso vai fazendo diferença no seu produto final e, com certeza, vai te levando um passinho para frente todos os dias. E, de novo, eu não disse um passinho para frente a cada semana, eu disse todos os dias. Por quê? Porque tem que fazer isso
todos os dias. As redes sociais, o mercado digital é constância, é todos os dias, né? Você estava falando aí, eu dou consultoria para esse empreendedor que está começando e não sabe por onde começar. Tá tudo bem a gente dar um passinho atrás e contratar um estrategista, procurar o Nélio, por exemplo, aqui, uma pessoa que vai te auxiliar no seu negócio, vai te trazer essa clareza, vai te ajudar a esclarecer o que você precisa, qual que é o seu objetivo, aonde você quer chegar. Quero fazer vídeo, não quero fazer vídeo, vou aparecer, não vou aparecer. Conta pra gente como que é essa consultoria, o que você faz com o empreendedor para trazer essa clareza para ele e ele conseguir aí trilhar, né, o caminho do digital, das redes sociais. Na verdade, a gente posiciona a partir das habilidades que a gente adquiriu e também dos eventos, né, das informações que a gente traz para o pequeno empreendedor, para o empresário, para as pessoas que querem se posicionar no digital, uma forma personalizada de fazer isso. E quando eu digo personalizado, ela não é no formato, porque o formato não mudou. É exatamente isso que eu falei para você. É clareza do que você precisa, são as estratégias que você precisa e mensurar esses resultados. Até para você fazer depois esse círculo, porque continua tudo de novo. É uma clareza que você não tem ali naquele momento e você esquece depois, não, isso aqui é eterno. Não é na pedra. Por quê? Porque os negócios mudam. Mudam muito. O mundo muda. Sabe, os negócios estão começando e acabando, o nosso nível de competitividade está muito alto. Então, você ter essas estratégias, porque para você, para cada universo, entendeu? Pode ser uma estratégia diferente. Eu vou te fazer uma pergunta que, via de regra, as pessoas erram. Mas eu vou fazer essa aqui porque eu quero saber. E você não se sinta pressionada. Tá mas, bom, olha na sua só. opinião, qual é a rede social mais usada hoje do Brasil? Ou talvez mais importante? Olha, eu diria Instagram, mas eu ainda acho que é o Facebook. Todo mundo fala isso, então você está muito encaminhada. Mas, por incrível que pareça, é o WhatsApp. Olha O WhatsApp é uma ferramenta de venda sensacional que as pessoas usam muito mal. E todo pequeno negócio, todo mundo tem um WhatsApp. Você pode ter uma lista de clientes no seu WhatsApp para você lembrar que, se você tiver um mercadinho, que a verdura chegou mais cedo. Você pode avisar para o seu... Se você é um dentista, que está perto dele renovar, ou que você agora tem uma promoção para um clareamento. E muitas pessoas não usam. Claro que dentro das normas de LGPD, você tendo autorização para aquilo, mas via de regra, as pessoas autorizam. Porque se você não está sendo invasivo, se você está trazendo uma informação, você ajuda. E se você começar a informar aquela pessoa uma vez por mês, entendeu? Talvez você goste de produtos de beleza, entendeu? E aquela loja que você consome, ela pode te mandar um lembrete. Olha, Adri, chegou aqui aquele shampoo que você usa e a gente tem um cupom de desconto para você. Não, esse é um Isso gera clássico. venda. Isso gera venda. E as pessoas, às vezes, estão preocupadas em se posicionar. E aí, o que acontece? Olha que mágico. Aí, se eu não conhecer aquela loja, hoje o Instagram virou cartão de visita. Por isso que não dá para não ter. Por quê? Porque eu conheço pessoas que vão contratar um advogado, vão se consultar com um médico. Gente, eu estou falando de medicina, eu estou falando de um médico, as pessoas perguntam, qual é o Instagram dele? Eu quero ver o Instagram de um médico. Por quê? Porque as pessoas querem ver como o médico está posicionado lá. Então, você não precisa ser o Whindersson Nunes, você não precisa ser o influencer, mas você precisa ter um Instagram minimamente atualizado. Que as pessoas, você pode ter uns 2, 3 vídeos, pelo menos, se apresentando. Então, a cada um posicionamento. Isso sim é personalizado. E aí sim entra uma consultoria e entra o nosso trabalho. Mas essa lógica que eu estou falando para vocês, de vocês usarem melhor as redes sociais, é sensacional. Entendeu? Por quê? Porque é algo que não tem volta. Você não consegue parar o futuro, você não consegue parar o andamento das coisas, sabe? Eu tenho em casa com muito carinho, quem me deu foi meu pai e quem guardou foi minha mãe, uma máquina de datilografar. Uau, porque quando eu tinha 11 anos de demais. idade, olha como são as coisas. Quando eu tinha 11 anos de idade, o meu pai me perguntou o que eu queria ganhar. E eu pedi uma máquina de datilografar, uma criança. Não, gente, ele é muito diferenciado, né? Uma criança, Eu assim, tenho, muito. Eu tenho. E quando eu vim para São Paulo, mamãe ficou guardando e ela me devolveu agora. Porque a gente vai montando agora um estúdio lá em casa e eu vou usar a máquina de datilografar lá no estúdio. E por que eu estou falando isso? Porque eu poderia ser um excelente datilógrafo. Eu sou de uma época que as pessoas faziam curso de datilografia. E as pessoas estudavam, e quem tinha um curso de datilografia tinha um diferencial. E as pessoas realmente faziam um curso de datilografia.
Hoje, você tem que fazer um curso de inteligência artificial. E talvez não seja mais o curso no próximo ano. Exato. E aí a pessoa fala, mas eu tenho que fazer? É indicado que tenha, senão você vai virar um analfabeto e você ficar à mercê da vida, à mercê dos negócios. Isso não é legal, sabe? Você vai começar a se tornar aquela pessoa que não está entendendo o que está acontecendo no universo. E você vai começar a perder negócio. Ah, não, mas hoje eu vendo bem. Hoje. Amanhã já é outra coisa. Amanhã já é outra coisa. Eu ouvi, num desses eventos que eu fui, um dado que me deixou... Eu falei, mentira. 90% das inteligências artificiais que existem hoje vão morrer para já ser substituída por novas. Olha isso. Não dá a Eu falei, impressão é que a mentira gente... essa conversa. Parece que foi ontem que a gente falou, nossa, tem um chat GPT. E aí, de repente, a gente escuta que já tem novas, que já tem uma atualização ainda melhor. Não é uma loucura? É uma loucura. E mais, aproveitando que a gente está falando de inteligência artificial também, uma dica de ouro. Use a inteligência artificial realmente para ser seu parceiro de negócios. Eu vejo muitas pessoas usando inteligência artificial para perguntar, para brincar. A gente não brinca com inteligência artificial. Quer dizer, você pode brincar, mas use a inteligência artificial para fazer negócios. Coloque os dados, alguns dados, talvez não os mais sensíveis, ou se você tiver dados, mas os pequenos negócios não tem as informações tão sigilosas quanto os grandes. Não coloque ali, tem um mercadinho de bairro, vendo tanto, nanana. Como posso aumentar o meu ticket médio? Como posso melhorar o meu marketing? E absorva aquelas informações ali. Hoje a gente vive essa era, e as pessoas, não quero saber o que a inteligência artificial usa a seu favor, porque o seu concorrente está usando. Você não está usando, mas o seu concorrente está usando. E quando você se encontrar num momento de dificuldade, talvez seja tarde para você alcançar. E aí eu lembro de uma história que eu gosto muito de contar, que é a história de uma enchente, está acontecendo uma enchente, e a pessoa está lá e fala, não, Deus vai me ajudar. Aí passa o carro da Defesa Civil e fala, olha, vamos embora porque está acontecendo uma enchente e a gente precisa desocupar a cidade. A pessoa fala, não, Deus vai me ajudar, eu acredito em Deus. Aí na sequência começa a inundar, passa um bote e a pessoa, não, Deus vai me ajudar, não se preocupe, eu estou aqui. Aí a água vai subindo, ele vai para o telhado, vem um helicóptero e não se preocupe, Deus vai me ajudar. E a pessoa termina morrendo. Quando chega lá em cima, chega pistola e fala, Deus, que é isso? Eu acreditei em você, eu fiquei esperando você me salvar, você não me salvou. E aí Deus, na sua bondade, na sua infinita sabedoria, olha e fala, minha filha, eu mandei um carro, mandei um bote, mandei um helicóptero, você tem noção do trabalho que foi levar um helicóptero para te salvar? E você não topou. Assim... O que eu quero dizer com isso? O mundo está aí cheio de oportunidades. Essas oportunidades estão passando todos os dias. E oportunidades são cavalos que têm cabelo na frente. Passou, você não agarra mais. Então, fique atento. E como a gente sabe identificar uma oportunidade? Com informação. Com educação. Se antenando. Buscando informação. Então, ao invés de estar no Zap brigando, ao invés de estar no Instagram... No grupo de família, sobre política... Ao invés de você estar brigando, porque está todo mundo ganhando dinheiro. Então, ao invés de você ficar no Zap brigando, ao invés de você ficar no Zap, ao invés de você ficar no Instagram vendo quem beijou quem, qual é a polêmica nova... Bora buscar informação. Informação, já quero parabenizar de cara você que está assistindo agora, informações como essas aqui, sabe, dessa nossa conversa e de todas as conversas que eu tive a oportunidade de sair maratonando aqui da que VUMP, legal. gente. E sabe, que qualidade, quantas informações bacanas de um universo que muitas vezes vocês dizem não é para mim. E você vê em pessoas como eu. Gente, eu sou jornalista, eu venho de um local muito pobre, depois lá no Nordeste, a gente vim para São Paulo, batendo de porta em porta, a minha história não é diferente da sua, sabe? Muitas vezes, se eu contar aqui, a gente vai chorar junto, é porque aconteceu isso, eu brinco, eu não fico contando minhas histórias tristes, porque são as histórias tristes de todos os brasileiros. Sim. Eu não vim aqui para ficar contando história triste, eu vim aqui para informar, para trazer uma informação que possa te virar o jogo. Assistir um podcast como esse é educação. Se inscrever num curso, entendeu? É informação. Você fazer uma faculdade é informação. Você está buscando informação. Você buscar uma informação continuada é uma informação. Você fazer uma curadoria das informações que você consome é educação. Então, a educação transforma. E a educação é informação curada. Quando você faz um curso, é informação curada por aquela pessoa que estudou para te passar alguma coisa legal. E essa informação vai te fazer, indubitavelmente, vai te fazer ir para o próximo nível. Não tem como.
Porque a informação te leva para um passo à frente. E é justamente esse o nosso trabalho, é isso que eu acredito, é isso que eu advogo, é isso que eu apoio, sabe? É isso que me move, sabe? Eu acho que muito em breve, claro, espero que não tão breve, mas eu vou estar deixando esse planeta, você também, todos nós vamos deixar esse planeta, e a gente tem que plantar sementes que possam florescer, sabe? Com certeza. Ideias florescem, educação faz a gente florescer. Educação faz uma criança, numa situação de vulnerabilidade, se tornar um CEO de uma empresa. É difícil? É. Sabe? A vida não é fácil, a vida não é bolinho. Infelizmente, a vida é mais difícil para uns do que para outros, com certeza. Mas a vida é como é, e a gente tem que realmente fazer a nossa parte. Com certeza. Nossa, uau. Ele já respondeu umas 3 perguntas minhas só com Eu falo isso. demais. Eu fico aqui pensando, Coisa gente, as minhas boa. respostas são muito longas. E uma das minhas perguntas era sobre a inteligência artificial, que a gente, é uma super atual, né, um assunto super atual, e como usar ela como aliada, né, e não como uma inimiga nas redes sociais. Eu vejo muitas pessoas não sabendo utilizar essa ferramenta, né? Então, se você tiver algumas dicas práticas aí, né, sei que você já falou bastante sobre isso, mas algumas dicas práticas do dia a dia mesmo, de como a inteligência artificial pode auxiliar aí na gestão das redes sociais, por exemplo. Total. A inteligência artificial pode ser amiga ou pode ser inimiga. E quando eu digo inimiga, não é que os robôs vão chegar matando a gente, talvez, não sei, né? No Quem futuro, sabe, quem sabe. né? Não vamos, eu prefiro não pensar em coisas que eu não consigo controlar. E aí, por via, pelo sim, pelo não, eu dou bom dia, boa tarde, boa noite. Aí eu descobri que eu estou dando um prejuízo gigante nas empresas, porque saiu uma matéria no jornal dizendo que, por conta de bom dia, que o brasileiro adora dar bom dia, eles têm um prejuízo, porque o prompt gera lá. Mas, enfim. Olha, essa eu não sabia. É real. Aí a inteligência artificial, ela pode ser amiga ou inimiga. Só que não só a inteligência artificial, o sorvete pode ser amigo ou inimigo. Se você tomar um pouquinho de sorvete, é amigo. Se você tomar muito, vai te fazer mal. Então, é a forma como você usa. Entendeu? A forma como você usa a inteligência artificial pode ser amiga ou inimiga. Aí você chega para mim e fala, mas eu não sei usar. Eu também não sabia até um dia desse. Eu sou um pouco refratário às vezes, por incrível que pareça. Quando começou a inteligência artificial, eu falei, gente, isso aí é só para roubar os nossos dados. Acho que já tô ficando mais velho, já tô para roubar os nossos pior, dados. Né? Só que quando eu vi que o mundo tava andando, eu falei, não dá mais para ficar fora. Foi o que eu acabei de falar. Então, talvez você esteja no ponto em que eu estava alguns meses atrás, refratário à ideia. Só que quando eu comecei a usar, o que acontece? Você faz uma pergunta lá, ele te devolve uma resposta. Certo? Só que essa resposta ela tem várias informações que são adquiridas em várias fontes. Sim. Então, primeiro, você tem que se preocupar com a resposta, você tem que ter um pensamento crítico, mas você tem que ter um pensamento crítico para tudo. Né? Para a informação que vem da televisão, do jornal, do rádio, de um amigo, porque todo mundo tem um viés. A inteligência artificial não é diferente porque ela sai absorvendo todas essas informações que foram dadas por outras pessoas. Mas, enfim, faz um exercício agora aí, tá? Você vai colocar, olá, não precisa colocar nenhum dado pessoal seu. Você baixa uma inteligência artificial, pode falar o nome? Pode. Você baixa o ChatGPT e faz lá o seu login e sua senha. Tem uma versão gratuita. E você coloca, trabalho numa padaria, sou dono de uma padaria de pequeno porte, com faturamento de tanto. Pode falar lá, tá? O público é esse, localizado em tal bairro, parará, e quero que você me dê estratégias para aumentar as minhas vendas. Pega essa ideia que eu coloquei e converte para o seu negócio, entendeu? E ali você vai ver a mágica acontecer. Você vai ter uma mini consultoria que você pagaria muito caro antigamente, gratuita ali para você. Se você pagar, se você não quiser pagar, porque você também pode fazer a versão paga. A partir dali você pode fazer outras perguntas, ou seja, é muito mais sobre as perguntas que você faz do que sobre se ela te ajuda ou não. Porque se você também entrar ali, se você não entrar, ela obviamente não te ajuda. Se você entrar ali e ficar brincando de joguinho, ela também não vai te ajudar. Então, assim, se você usar isso para o lado profissional, ela te ajuda, sabe? Então, eu não usava... Olha só que legal. A gente é um canal de notícia, então a inteligência artificial, neste ponto, ela me ajuda muito pouco. Por quê? Porque ela não consegue saber o que está acontecendo na Paulista na velocidade que a gente precisa. Tá? Só que eu comecei a colocar lá, me ajude nas estratégias de marketing para aumentar a visualização, para chegar num público maior. Eu nunca tinha feito isso. Eu fui fazer isso semana passada. Por quê? Porque eu vi
informação é poder. Exato. Eu só estou olha que mágico. Isso é a prova do que eu estou advogando aqui. Eu estou repassando uma informação que eu tive num evento. Eu literalmente queria agora lembrar o nome da pessoa para dar o crédito, mas me falha a memória. Mas a pessoa falou justamente isso. Faz isso. Eu falei, gente, será que isso funciona mesmo? Não, mas Vamos colocar em prática. Aí entra a arrogância. Por isso que eu falei da humildade. Não, mas eu já conheço a Paulista, uma inteligência artificial. Eu tô lá. Não. Ela me deu ideias sensacionais. Que eu não tinha pensado. Eu não tinha pensado. Que genial. É genial. E a partir do momento... E isso não é pro mal. E ela me deu dicas de como melhorar o meu canal porque dentro do Instagram tem um canal que a gente já se comunica com as pessoas. Então, olha, para melhorar o canal, você pode fazer isso. Gente, eu não tinha pensado nisso. Ou seja, você ter a humildade de parar, de aprender e de executar, é sensacional isso. Então, hoje eu já olho com outros olhos. E isso foi tão legal que agora eu já estou estudando inteligência artificial para produzir vídeo. Olha só. Por quê? Porque vai facilitar o meu trabalho. Então, tem também dentro de uma plataforma de artes, uma inteligência artificial para me ajudar com as artes. Então, a gente tem um time hoje, tem 9 pessoas trabalhando na Paulista. E eu estou estudando antes para poder passar para essas pessoas, porque eu acho que o líder, ele precisa saber fazer um onboarding, ele precisa saber passar o que quer. Senão, eu vou cobrar uma coisa que talvez não seja aquilo que eu precise. Então, eu já falei para o meu time, eu falei, gente, a gente vai usar mais agora inteligência artificial, mas eu estou fazendo o meu dever de casa, eu estou aprendendo, eu estou buscando. Eu tenho uma pequena empresa, na Paulista não é o Grupo Globo, entendeu? Não é a ABC. Então, eu não tenho o head de inovação. Eu tenho a turma da redação. Beijo a todos os colaboradores na Paulista. Tem a turma da edição. Então, será que a inteligência artificial pode ajudar o meu editor? Eu quero já chegar com essa ideia do que eu quero, porque quem não sabe o que quer, lembra da clareza, não sabe o que vai pedir. Com certeza. Então, de novo, eu estou aplicando aquilo que eu falei. Primeiro, eu estou entendendo agora, eu estou buscando clareza através de informação do que eu quero, para pensar na estratégia. E dentro das estratégias eu vou poder conduzir os meus colaboradores dando informações reais daquilo que a gente precisa e vamos mensurar o resultado. Porque talvez não seja legal, mas eu não posso não tentar. Com certeza. Gente, olha isso que genial. Esse podcast eu acho que daria um curso, hein, Nélio? Será? Com certeza. Gente, a VUMP e o Na Paulista já vamos lançar isso, já tô numa gente. felicidade tão grande. Eu tô animadíssimo com vocês são olha, a gente tá caminhando pro final. Infelizmente, passou tão rápido, né? Muito, eu nem acredito, olha na só, verdade. olha isso. Um papo tão gostoso. Gente, agora que eu vi que o tempo... eu acho que a gente estourou o tempo. Estouramos. Mas nossa, agora que eu vi. Olha, quando a gente aprende... Passa tão rápido, né? E quando a gente aprende coisa boa também. Gabriel, não me corta não, Gabriel. Gabriel, diretor, director. Gabriel. Para encerrar aqui, eu queria uma dica para o empreendedor que precisa se posicionar. Tenha clareza, sabe onde quer chegar, mas tenha vergonha. Eu vou falar uma coisa que... Isso que eu vou falar para vocês é o que todas as pessoas que eu entrevisto me falam. E eu também acredito. Então, e é uma coisa muito óbvia, é uma dica, não é nem uma dica, é uma regra, muito óbvia. Todos os grandes empreendedores que eu entrevisto falam isso para mim e eu também acredito nisso. E ela se resume numa palavra que é um verbo. Comece. Comece agora. Comece com seu celular. Pequeno, grande, médio, comece na sua casa, comece estudando, aí a gente volta para o que eu falei, entendeu? Mas comece primeiro buscando informação, a busca de informação, lembra que eu falei do Sebrae? Está na base do Sebrae, busca de informação, ou seja, comece buscando informação, use a tecnologia a seu favor, hoje você pode buscar informação, dá um Google, já vai estar lá, entendeu? Quer mais? Entra nos cursos da VUMP, sabe? Vê se tem um curso que te agrada, que tem aderência com você, sabe? Sigam o Empreender News, né? Isso mesmo, sigam na pessoal. Paulista as nossas dicas, tem muitos encontros de negócios gratuitos, sabe? Tem muitas federações, a Associação Comercial de São Paulo, a Fiesp, faz eventos incríveis de empreendedorismo, sabe? Comece a vender, comece a produzir, comece a aprender, comece a se desenvolver. O tempo da gente é hoje. Neste podcast a gente falou sobre o tempo,
sabe? E muita gente se acha velha, muita gente acha que está passada, muita gente acha que não consegue. Isso não é verdade. A grande verdade é que você pode fazer aquilo que você se determinou a fazer. Às vezes pode faltar coragem. Mas coragem, sabe? A gente pega um pouquinho, respira e vai. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, o mundo não vai parar porque a gente parou. Muito pelo contrário, amanhã vai ter outro dia, as pessoas estão fazendo. Então, comece a fazer o seu exercício, comece a dormir melhor, comece a se cuidar. E principal, que eu queria deixar muito claro também nessa conversa, um negócio, entendeu? Um CNPJ não vale um CPF. Cuide das suas redes sociais. Não deu para fazer? Tudo bem, respira, vai andar no parque, vai respirar. Não entre nessa onda de enquanto eles dormem eu estou faturando, porque você precisa dormir. E uma hora a conta chega. E uma hora a conta chega, entendeu? Eu conheço milhares de empreendedores, sabe, que têm uma vida organizada, uma vida tranquila, sabe? Às vezes as pessoas ficam glamorizando o empreendedorismo num nível que parece que você tem que morrer para ser empreendedor. Não é assim que funciona. Sabe? Você tem que trabalhar. Aí a gente tá falando de organização, planejamento, outras coisas. Você tem que trabalhar pelo seu sonho. Sabe? Mas você não precisa morrer pelo seu sonho. Senão outra pessoa vai sonhar o seu sonho. Exatamente. Sabe? Não precisa, sabe? Então, assim, comece. Comece hoje, comece com o que você tem e comece por você. Cuide da sua cabeça, cuide da sua saúde, sabe? Para aí, então, cuidar também do seu negócio e ter uma vida próspera, uma vida feliz, porque eu acredito piamente que é para isso que a gente está aqui nesse planeta, para ser próspero e para ajudar as outras pessoas a terem prosperidade também. Que demais, Nélio. Muito obrigada pela sua presença. Adorei, viu? Muito Foi um obrigado, prazer de verdade. muito grande para De mim verdade. estar aqui com você. Uma honra, na verdade. E para vocês que tenho certeza que gostaram muito desse papo que a gente teve aqui com o Nélio, compartilhem, mandem para aquele amigo que precisa ouvir todos esses conselhos, todos os aprendizados que o Nélio trouxe aqui pra gente. E sigam, né, a gente nas redes sociais, na Paulista, com certeza, para ficar ligado aí sobre tudo que é cultura, sobre tudo que acontece. É um lugar muito bacana e essa pessoa maravilhosa estando lá, né, com certeza a gente vai seguir. Nélio, mais uma vez, muito obrigada, viu? Eu que te agradeço. Muito obrigado Obrigada mesmo. mesmo, foi incrível, muito bom, muito entendeu? bom. Foi sensacional. Quero agradecer a todo mundo da VUMP, a turma da produção, carinhosíssimos comigo. Vocês não têm noção como a gente é tratado aqui dentro. Gente, desde o começo, a turma da Cogna, sabe? Vocês estão aqui, vocês estão fazendo um trabalho incrível de revolução na educação, sabe? Um trabalho incrível de fomentar, sabe? O que realmente transforma um país, sabe? A gente é transformado através da educação. Parabéns à turma da Cogna, a turma da VUMP, que está trazendo agora um outro olhar sobre um universo, né, já muito conhecido do infoproduto, mas com outro olhar, com uma outra estrutura, com uma outra credibilidade até, eu diria, sabe? Sim. E é muito bacana estar aqui, nesse momento, junto com vocês, aqui na Paulista. Viu? Muito obrigado a você que assistiu até agora. Deixe comentário, encaminha para os amigos, viu? E obrigado de verdade a todos. Imagina. Obrigada, pessoal. Até mais.